Acho, vamos começar, não? Vamos lá, podemos começar já. Então, só uma breve introdução aí. Em outubro, eu, o Alexei, o Alexandre também participou, Alexandre Benson. A gente fez o Firebird VIP Seminar e esse Firebird VIP Seminar a gente coletou dados de logs de empresas, fizemos análise de detalhes que tinham de problema para essas empresas, né? E a gente percebeu que em todas as situações, lógico, tinham problemas diferentes, problemas até mais graves, e tinham problemas que são os mais comuns que acontecem com praticamente todo mundo. Então, a ideia hoje é a gente passar sobre todos esses problemas que são comuns entre essas empresas, porque provavelmente, assim, é possível que a empresa de vocês também tenha esse tipo de problema. E a gente vai passar por eles agora, beleza? Então já tá eu aqui, tá o Alexei, a gente vai participar aqui da apresentação. É, a princípio, eu vou silenciar o microfone de todo mundo, tá? Então, eu consigo ativar o mudo para todo mundo, só que no caso o Alexei, ele vai ter que liberar o microfone dele para que ele consiga falar aqui. Ok, Beleza. Então, ativei. todo mundo está conseguindo ver a apresentação aqui, o... Não é um PowerPoint, né? Porque é do LibreOffice, mas é uma apresentação. Se alguém não estiver conseguindo ver, então tem o recurso de levantar a mão aqui, pode abrir o microfone só para falar, ó, eu não estou vendo, certo? Então, acho que todo mundo está vendo, né? Beleza. Então, comecemos. Primeiro item aqui que mais acontece, é padrão acontecer, é usar o Firebird.conf padrão, tá? Então, na instalação do Firebird, ele vem lá com um arquivo de configuração. Querendo ou não, isso acontece, as pessoas têm lá um arquivo padrão de Firebird.conf que não é alterado de acordo com o hardware de cada cliente, tá? Então, não adianta pensar assim, eu vou criar um Firebird.conf aqui que ele vai ser utilizado para todos os meus clientes e aí pronto. Se você tem exatamente a mesma quantidade de usuários simultâneos, exatamente o mesmo hardware, com o mesmo propósito, beleza, aí tudo bem. Mas se tem variação de memória RAM, de núcleos, de quantidade de usuários simultâneos, de tamanho de banco, de quantidade de bancos dentro do mesmo servidor, então aí tem que ser um Firebird.conf para cada servidor que você vai ter. Tá? Eu falei para cada cliente, mas é para cada servidor. E o detalhe é que às vezes as pessoas até tentam fazer alguma alteração no Firebird.conf de forma que tente obter mais performance, porém tem um detalhe do page buffers. Esse cara aqui engana muita gente. Por quê? Porque o Firebird ele tem prioridades de checagem de valores da quantidade de páginas que vai subir para a memória, por exemplo, que é um dos parâmetros que tem no Firebird.conf, que se você faz alteração no Firebird.conf, porém tem algum valor no page buffers informado, que fica dentro do cabeçalho do arquivo do banco, a prioridade de leitura é do page buffers. É lá do cabeçalho do banco. Então, se tem uma informação aqui, não adianta você alterar lá no Firebird.conf que a prioridade de leitura é aqui. Então, sempre que a gente faz uma alteração no Firebird.conf em relação à memória, a gente precisa ter aqui uma checagem, certo? Que fica com o gestat "-h" para ver se a propriedade page buffers está zerada, certo? Se não tiver zerada, é porque ele vai ignorar o que tiver preenchido aqui no Firebird.conf. Beleza? Alexei, alguma consideração, quiser falar? Sim, acho a razão porque pessoas têm page buffers como algum valor é por causa da migração. Por exemplo, na Firebird 2.5 foi muito popular tem clássico e super clássico. E por isso tem sentido tem page buffers como 1.000 page buffers. Mas depois a migração para Firebird 3
você pode escolher no Firebird Conf Super Server, coloca na Firebird Conf algum valor como 50 mil page buffers, mas na cabeçal, na base de dados, você vai ter page buffer de antigo, de 2.5, e isso pode matar todo o desempenho da base de dados, todo. E é muito importante fazer checagem. Show de bola. É obrigatório, né? Vai fazer alteração no Firebird.conf, precisa checar o page buffers lá com gestat-h. Ah, tem algum valor no gestat-h lá que você encontrou page buffers com algum valor específico. Quero zerar, certo? O certo é você zerar para que ele comece a ler Firebird.conf. Então, como é que você faz? Você usa o gfix e aí o gfix menos buffers setando para 0. Bem simples. E aí aponta para o caminho da base, né? E aí é bem simples você fazer esse tipo de correção. Tranquilo? Pessoal, só para avisar, no final aqui a gente vai abrir para perguntas, tá? Então, quiserem anotar aí as perguntas, a gente vai abrir um espaço aqui no final. Tranquilo? Essa acho que eu vou deixar para o Alexei. Sim. Sim, o problema também é muito comum. Não é problema, mas o caminho incorreto. São muitas pessoas compram servidores caros, servidores que parecem ter muita potência na papel, mas atualmente eles não medem, não, se você não mede desempenho da máquina virtual ou seu hardware, é possível que você está tentando rodar Firebird na máquina atualmente muito ruim, muito ruim. E para Firebird, há coisas críticas para desempenho é a CPU e disco. E para checar a CPU e disco, nós temos o teste muito simples, teste gratuito, para fazer 1 milhão das inserts, updates e deletes no base de dados com os parâmetros padrão. E depois você vai receber como resultados do teste número de segundos para fazer estas operações, são 1 milhão de inserts, updates e deletes. Como este teste é fácil identificar, você tem ou não tem problema. So, nós temos a tabela, gráfico, e você pode ver se o sistema está na médio, acima da médio, ou abaixo da médio, ou muito abaixo da, do resultado mais ruim. E a estatística é como dos 4 servidores tem problema com discos lentos. Pode ser por causa da drivers, por exemplo, a coisa como drivers de Samsung NVMe. Se você vai colocar Samsung NVMe no servidor, você pode ter algum problema por causa da Microsoft e Samsung não quer você vai usar Samsung discos baratos nos servidores e precisa fazer algum jeito brasileiro, sim, para ligar. Também pode ser problema como limites da máquina virtual, pode ser na cloud, no nuvem, ou pode ser dentro da sua infraestrutura. Mas no primeiro, medir desempenho, como o teste. Nós temos o link da teste, sim, Edson? Sim. Quer que eu mostre aqui já na tela? Não, acho. Vamos mostrar na fim. No final. Tá, então, de fato, assim, por mais que você veja, assim, que, como o Alexei falou, que no papel diz que tem certa velocidade, o que vale, na verdade, é no uso do dia a dia. Então, existe um método de teste desse de inserção que ele vai medir exatamente quanto tempo vai levar na realidade para fazer insert, update, delete, testando com uma massa boa de dados. Então, isso vai dizer de verdade se seu disco está bom. Pode ser que
na descrição do seu disco ele esteja dizendo que vai ter uma velocidade X, só que daí na realidade lá, quando você usa em uma determinada configuração, em uma VM, inclusive sobre VM, eu já fiz teste na minha máquina aqui, testando o VMware e testando o Oracle, a VM da Oracle, VirtualBox. O VirtualBox simplesmente não reconheceu a velocidade total do meu disco, que não é disco, né? É o NVMe. Então, o NVMe tem um baita de um poder de leitura escrita, só que dentro do disco que foi criado para a máquina virtual, no VirtualBox, não consegue fazer uma leitura rápida. Já no VMware, fez sem problema nenhum. Então, tudo isso precisa ser verificado. Por mais que você fale assim, mas o meu disco é NVMe, mas será que ele está escrevendo, de fato, a quantidade correta? Então, é bem interessante esse ponto aí, precisa observar. Até porque seria interessante, na hora que você for colocar o seu sistema dentro de um servidor de cliente, ou até mesmo em nuvem, fazer esse teste de verificação antes mesmo de implantar o sistema. Por quê? Porque é possível que, se tiver algum problema no disco, você já identifica antes. Senão você vai colocar o seu sistema e a primeira impressão que o seu cliente vai ter é qual? Pô, o sistema do cara é lento. Então a gente consegue verificar isso antes com esse script de testes para saber de fato se está com velocidade boa ou não, beleza? Vamos pro próximo ponto aqui, ó. Não aplicar tuning para sistema operacional, alta performance no caso do Windows e Max Open Files no caso do Linux. Alexei, essa eu vou deixar com você também. Bom, assim, mas atualmente existe alguns passos muito simples para aumentar o desempenho do sistema operacional. Na Windows é modo alto desempenho na energia, na diálogo de energia na Windows. Para servidor é precisa fazer alto desempenho. Isso pode ser até 20% da desempenho nas consultas, o que faz muitas fechas, muitas CPUs operações. No Linux também existem duas coisas para verificar, são Max Open Files e VMA. Precisa colocar Max Open Files no mínimo 500 MIUs. No padrão, isso 4 MIUs. Isso não é bastante. Isso não é bastante, mas... Isso é independente de arquitetura, né, Alexei, ou não? Isso é independente da arquitetura e mais Classic é mais sensível para isso. Classic precisa Max Open Files até 20 handles, 20 como files. Todo Linux atualmente é file, mas o file é como alguma link. E Classic pode usar até 20 files per conexão, por cada usuário. E isso também depende de operações e outras coisas. No caso, na Super Classic, isso é muito crítico. Na Super Classic, você precisa colocar no mínimo 50 MIUs para as servidores com muitos usuários, como mais do que 1.000 usuários, por exemplo. Geralmente, nós colocamos 100 MIUs Max Open Files. E VMA também importante para Super Server e Super Classic. Isso é para diminuir fragmentação da memória. E se você tem mais do que 100 usuários, 100, 200, isso precisa aumentar. Padrão é 64 MIUs e precisa aumentar no mínimo para 250 MIUs. Essas recomendações existem também no site da Surgeon.
Nós vamos colocar link no final da apresentação. Uhum. Beleza, beleza. Então, cara, esse tipo de coisa tem muita gente que deixa passar desapercebido que olha, assim, com relação a aumento de energia no Windows, de colocar lá em alto desempenho, né? Eu acho que ainda tem algumas pessoas que se atentam a isso. Mas tem muita gente que não se atenta, principalmente na parte do Linux. Eu mesmo nem, até conversar com o Alexei, eu nem sabia dessa opção aí do Max Open Files, do Linux. E também outra coisa interessante sobre o alto desempenho. Parece como o Windows muda essa coisa de alto desempenho para normal, para balanceado, com a cada atualização. Se você já instalou essa coisa como alto desempenho e depois instalou update do Windows, vai e checar novamente. Perder a configuração. Nossa, aí é um transtorno, porque você às vezes nem sabe quando é que o servidor do cliente está sendo atualizado, se você não tem posse do servidor mesmo, né? De repente, eu não sei se existe alguma forma de checar isso via programação. Talvez tenha. Do seu próprio sistema identificar, tá com consumo de energia baixo, né? No caso, o HQBird checa isso, Alexei? Não checa. Mas Uhum. isso é boa ideia. É interessante, né? Porque daí fala assim, seu Hum, servidor aqui, tá com baixo ah, desempenho de energia, seria interessante aumentar. sim, Legal. acho sim. Próximo ponto aqui. Usar versões antigas do Firebird e do Linux. Então, esse pega muita gente, né, Alexei? Sim. E atualmente eu posso entender porque usa Firebird 2.5. Por causa de muitas consultas, muitas storage procedures para mudar, para migrar. Mas o Linux é mais fácil e Linux e Windows também tem muitas melhorações nas versões recentes. E, por exemplo, se você tem uma coisa como 106, isso é a primeira coisa é migrar para sistema operacional mais recente. Se você tem Windows 2008 ou 2012, também precisa migrar para Windows mais recente. Esses caras no Microsoft e no Linux, eles realmente fazem algumas melhorações. Eles não somente está bebendo cerveja. E a primeira, não, uma das primeiras recomendações é migrar para Linux e Windows, Windows também, mais recente, mais Uhum. recente. No caso do Firebird, acho não é problema, mas encontra. Nós encontramos, começam que muitas pessoas pensam sobre a migração como coisa muito difícil. Mas Uhum. atualmente, para 99% das migrações, isso é muito fácil. Somente backup restore, depois faz recompilation das todas as storage procedures e triggers e com chance muito alto você vai não isso vai ser sem problemas. No caso dos problemas, nós temos a guia da migração, que foi de Carlos Canto, muito, muito útil, com muitos detalhes como fazer migração. E acho somente como as pessoas não têm bastante, como, não é bastante corajoso, mas, mas isso não é difícil. E agora, agora a versão 5 do Firebird
está preparando para release. E com certeza não vale a pena estar no 2.5 ou a versão antiga. As versões sempre vêm melhorando em relação à performance e também recursos, porque quando a gente fala de performance, não é só criar índice e pronto. A gente precisa ter todo um conjunto que trabalha junto. Então vai hardware, vai configurações do Firebird.conf, vai configuração de driver de disco, vai configuração, a própria indexação em si entre campos que são usados em filtros, junções de tabelas. Assim, precisa ter todo um conjunto que funcione. Sistema operacional também faz diferença. Quer ver um detalhe sobre sistema operacional? É que tem a propriedade dummy packet interval. Ela serve para quê? Principalmente para quem trabalha em nuvem e mantém conexão ativa por muito tempo. Essa propriedade ela faz com que o server dispare pacotes para os clientes a cada tantos segundos que você configurar no Firebird.conf. Isso mantém a conexão ativa. Só que em sistemas operacionais antigos, principalmente o Windows, né, Alexei? Tinha problema de congelar, de travar o servidor da tela azul e parar. Então, versões mais recentes já não acontece, mas versões antigas acontecia. Então, você deixa de ter recursos justamente por conta de versão do sistema operacional. E no caso de versão de Firebird, você obtém muito mais funções e formas de obter resultado que te dão possibilidade de ter muito mais performance. Então, faz toda a diferença mesmo migrar. Além de que, no caso do Firebird 5.0, vai ter melhorias muito grandes no otimizador. Então, só o fato de ter a versão 5.0, sem precisar mexer em consultas, ele já vai ter consultas lá que vão passar a ser executadas de forma mais rápida, porque o otimizador vai melhorar bastante, né, Alexei? Sim. O otimizador também tem muitas melhorações e vai para sistemas modernos. Basicamente isso. A migração para o 5, do 4 para o 5 vai ser mais tranquila também, aproveitando o gancho. Sim. Tá. Aí tem aqui, ó, usar left join quando tem condições na tabela da direita. Tá. Isso daqui a gente encontra muita situação também que às vezes é um erro. E aí eu até separei aqui um script para a gente poder mostrar na prática, que é basicamente isso daqui, tá? Script bem simples, fazendo o select na tabela venda item, certo? Fazendo uma junção na tabela venda e colocando um filtro aqui na tabela venda, certo? Qual é o problema dessa consulta? Olha só, eu estou fazendo uma junção que ela não é obrigatória, certo? Ou seja, pode acontecer, nesse caso aqui, da tabela detalhe não possuir vínculo com a tabela venda, que é a tabela mestre, certo? Então, se a gente tem esse tipo de junção não obrigatória, você pode usar left join? Pode, sem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum usar left join, inclusive fica mais rápido em algumas situações. Mas, a partir do momento que eu fiz uma junção aqui que não é obrigatória e coloco um filtro nessa tabela, perceba que o filtro é na tabela venda, certo? Filtro é na tabela venda e não na venda item. Ou seja, vamos supor, encontrei um registro na venda item que não tem um registro da venda correspondente. Daí eu vim aqui e filtrei pela data da venda. Ou seja, se ele não encontrou um registro correspondente na tabela venda, como que eu vou filtrar pela data? Então, o próprio registro da venda item, ele não vai ser exportado, porque ele está obrigando que na tabela venda, e olha a palavra, obrigando que na tabela venda a data seja entre esse período aqui. Só que se não tem registro na tabela venda, então acaba que a venda item também não é exibida. Beleza, muita teoria, né? Mas se a gente observar aqui, ó, que essa junção não é obrigatória, por que eu estou obrigando a junção com data? Não faz sentido, certo? Se eu der um Shift F9 aqui para rodar, o que vai acontecer? Vai fazer toda a consulta aqui, vai trazer os dados que eu quero, 6.099 registros, certo? A aba da performance, olha só, leitura total na tabela venda item, 83 mil registros lidos,
e um para cada venda, certo? Para cada item aqui ele foi lá na tabela venda e buscou 83 mil também, certo? Então ele fez, ele fez muita leitura de registro nessa tabela de forma desnecessária. Isso por conta de um erro de escrita. E perceba, olha só, só voltar aqui, ó. A tabela venda foi buscada de forma indexada, certo? Por quê? Porque ele tem aqui uma junção pelo ID. Então ele buscou através dessa PK. Só que a tabela venda item de forma natural. Tudo bem aí porque eu não coloquei filtro nenhum, então ele vai ler a tabela inteira mesmo. Agora, olha só. A partir do momento que eu estou fazendo uma junção obrigatória, e nesse caso aqui eu vou remover o left join, remover o left, deixar só o join, ou seja, a junção é obrigatória. Isso está dizendo para o otimizador que ele vai primeiro verificar quais são as vendas que existem para depois buscar os itens relacionados. Então ele inverte a situação. Já que eu tenho um filtro aqui na tabela venda que eu estou reduzindo a quantidade de registros que eu vou ler, então ele primeiro observa, existe registro na venda? Beleza, então busca as itens, certo? Então aqui, ó, se eu der um Shift F9 agora, aquela quantidade de 80 e poucos mil registros lidos, né, acho que foi isso, vou vir aqui na aba Performance, caiu para 6.099 na venda item, 2.453 na venda. Eu não fiz nenhuma alteração de índice, não fiz nada de alteração na estrutura, só mudei a palavrinha aqui, left. Por quê? Porque não se usa left join, sendo que você tem uma condição na tabela da direita. Já expliquei isso aqui em algum vídeo, mas vou explicar de novo. Olha só, quem é esquerda e direita? Por que esquerda e direita? Olha só, não tem nada a ver com partido político. Então eu vou tirar isso daqui, ó. Perceba, tabela da esquerda, venda item, tabela da direita, venda, certo? Então tabela da esquerda é sempre isso. Quando eu coloco left join, eu estou dizendo dê preferência para exportar a tabela da esquerda, certo? No caso, a tabela da direita aqui é a venda, então se ela existir, beleza. Se ela não existir, não tem problema. Então nesse caso aqui, correto, tira o left, deixa uma junção obrigatória, já que eu tenho filtro na tabela venda. Serve para todos os casos? Não, não serve para todos os casos. Cada caso é um caso, você precisa avaliar cada consulta que você está criando, certo? Então depois que você fizer essa análise de consulta a consulta, você vai saber que na maioria das vezes, quando você tem um filtro aqui, você não usa um filtro na tabela da direita, você não usa o left, deixa o join direto, beleza? Deixa eu voltar aqui agora. So, Edson, pessoas falam, eles não podem ver a tela. Não estou conseguindo ver a tela? Uhum. Pessoal, aqui embaixo no Microsoft Teams ele tem a foto de cada um, né? Tenta clicar na minha imagem só para ver se vai aparecer alguma coisa. Uhum. O Vilmar, né? O Vilmar falou que não conseguiu ver. Lembrando que no final a gente vai abrir para perguntas e aí a gente consegue responder todo mundo, beleza? Deixa eu ver. Alexei, você está vendo minha tela, só para saber? Sim, para mim é normal. Quando eu clico, a tela aparece. Uhum. O Edson Jamir também falou que está aparecendo normal. Uhum. Assim, eu já vi esse tipo de problema no Microsoft Teams. Não é a primeira pessoa que reclama, tá? Mas é provável que eu vou mudar então de ferramenta. Eu acabei fazendo a assinatura do Microsoft Teams, mas se tem esses problemas eu vou acabar mudando. Mas então tá, vamos seguindo aqui. Qualquer coisa eu posso disponibilizar essa apresentação depois para vocês, tá? Só para vocês poderem ver. Eu tô vendo que tem gente, inclusive, que tá saindo e entrando, provavelmente por conta disso, porque não tá conseguindo ver a tela, tá testando contra o navegador, alguma coisa assim. O Vilmar realmente não conseguiu ver. Mas beleza, vamos lá. Depois eu compartilho a apresentação com vocês. Transações de consulta em read-write. Sim, isso é... Essa tem muita gente que erra, muita gente que erra. Muita. Você quer falar, Alexei?
Ah, não, acho isso é um problema assim, bastante comum quando as pessoas rodam a transação de read-write para consultas somente read, somente para fazer leituras. E no geral, quando tem conexão, isso é normal, sem problemas. Mas quando tem muitas conexões no mesmo tempo, transações read-write vai, hum, vai fazer a situação quando Firebird, Firebird vai manter versões dos registros. E por isso vai acontecer a problema com lixo. Ah, não, a ideia é, se você não tem necessidade de mudar a data e você lança consulta select sem mudanças, usa transação read-only. Então, Edson, você pode explicar Acrescentar. um Sim. pouco? O que acontece? Normalmente, quando a gente. Primeiro de tudo, olha só. Quando a gente vai começar a desenvolver e utiliza ali os componentes para fazer consulta, se a gente não trabalha com um componente de transação específico, o próprio componente da consulta ele vai dar um jeito de abrir uma transação para você, certo? Então ela abre uma transação padrão, por quê? Porque nada, quase absolutamente nada dentro do Firebird trabalha fora de transação. Tudo, eu vou fazer um select, vou fazer um insert, um update, uma alteração de estrutura, tudo roda dentro de transação. A única coisa que não trabalha dentro de transação é generator, tá? Para ter certeza de que não vai ter duplicidade. Mas quando a gente fala em transações, a gente tem basicamente dois tipos de transações. Read-only, que é somente leitura, e read-write, que é leitura e escrita. Quando eu vou fazer uma abertura de transação, eu preciso definir qual é o tipo de transação que eu quero. Se ela só vai fazer leitura, se ela vai fazer leitura e escrita. Então, estou preparando o dataset lá para poder fazer escrita de dados. Então, você tem que ter uma transação read-write, senão ele não vai deixar fazer a escrita. Agora, vou fazer só consulta, você precisa ter uma transação read-only. Então, trabalhar com transações, por mais que você fale assim, pô, eu não consigo controlar aqui as transações porque eu uso o componente, porque meu componente faz tudo para mim, certo? Então meu componente faz tudo, todo o meu sistema está assim. Beleza, tudo bem. Facilita para você desenvolver? Facilita. Só que quando você usa transações de leitura e escrita, mesmo que seja somente para select, isso vai fazer com que você carregue, além de carregar mais recursos do seu serviço do Firebird, porque ele tem que preparar para várias funções, certo? Leitura e escrita, no caso escrita tem alteração, update, delete, certo? Então você precisa preparar a sua tabela para leitura e escrita, precisa checar lá se está com utilização exclusiva naquele registro. Já a leitura não. Então a leitura é mais leve, o read-only é mais leve, além de que o read-only não impede a coleta de lixo de passar. Sabe o garbage collector, que toda vez que você faz um select numa tabela, ele passa coletando lixo da tabela? Ou então, quando acontece o sweep, né, que é o garbage em todo o banco de dados, ele passa por todo o banco de dados. Pô, tem transação read-write, no caso a maioria das vezes tem em todas as situações, o lixo não consegue passar para fazer coleta. Se tem muito lixo dentro da nossa sala, a gente não consegue trabalhar direito, certo? Então, mesma coisa de Firebird. A ideia de utilizar read-only vai facilitar bastante, principalmente a coleta de lixo e a economia de recurso do Firebird, certo? Então, essa é a importância de você utilizar, de você definir de fato qual é a transação, qual é o tipo de transação que você vai utilizar dentro lá do seu sistema. Vai abrir uma consulta? Dá um Start Transaction onde você tem controle para dizer, eu quero nesse momento uma transação read-only, certo? Para fazer o select. Isso vai ajudar bastante. Certo, Alexei? Sim, tudo certo, tudo certo. Beleza, fechou. Vamos lá, próximo. Vários subselects apontando para a mesma tabela para campos diferentes.
Certo, então, o que acontece? É, Quando você trabalha com uma consulta, eu até mostrei no evento de ontem, tá? Não sei se todo mundo participou, acho que não. Mas quando você trabalha com uma consulta, estou fazendo o select lá na tabela produto e aí eu preciso pegar os últimos dados de venda que teve, os dados da última venda, certo? Desse produto. E aí você faz lá na primeira coluna o select na venda item, daí faz na segunda coluna um outro select, que seria o subselect, né? Select na venda item de novo para buscar outro campo. Eu quero buscar preço, quero buscar custo, quero buscar data da última venda, quero buscar qualquer outra informação, qual foi o imposto que foi pago nessa última venda, enfim, quero saber o lucro que foi tido. Então, na hora que você faz esse select, que tem inúmeros subselects dentro da mesma consulta, isso vai sobrecarregar a sua consulta de forma que... Por quê, na verdade? Porque cada subselect, vamos supor, eu tenho um registro na tabela produto. Esse um registro, ele vai 3 vezes na tabela venda, por exemplo, uma para cada campo que você quer buscar. Um para buscar o custo, um para buscar a data da venda e um para buscar a venda, o preço de venda, certo? Então são essas 3 idas que ele vai até a tabela venda. Então, cada um registro vai 3 vezes, porque eu tenho 3 subselect. Se eu tenho 10 mil registros, é 10 mil vezes 3, certo? 30 mil vezes na tabela venda item. Aí, se você não tem um subselect perfeitamente indexado, você pode ir mais do que essas 30 mil vezes. Então, vamos supor, eu estou buscando os dados da última venda, porém, a minha indexação não está legal. O que acontece? Na hora que eu vou na tabela venda item, eu estou buscando todos os registros da tabela. Estou lendo todos os registros da tabela para trazer um campo, certo? Aí, se a sua tabela tem 1 milhão de registros, pega um subselect que está fazendo pega o seu select que está fazendo um subselect que está trazendo poucos resultados, porém um resultado, porém fazendo uma leitura na tabela inteira. Então, a tabela inteira tem 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de registros que ele lê. Então, se você utiliza vários subselects dentro do mesmo select, isso pode ser na lista de colunas, pode ser em junções e pode ser também no where, no próprio where lá, nas condições que você coloca, pode acontecer de você ter subselect. Então, se você faz muito subselect lá, inclusive no order, tá? Tem como colocar. Se você tem muito subselect dentro do seu select, isso vai acontecer de ter leitura excessiva sem necessidade, por mais que esteja indexado, tá? Por mais que esteja indexado. Então, vamos supor, como que eu faço para resolver isso? A ideia é que você consiga trazer esses dados, por exemplo, esses 3 campos, custo, preço de venda e data da última venda, dentro de um select, certo? E aí você faz a junção nesse um select, certo? Fazendo a junção nesse um select, aí você vai conseguir ter um aproveitamento melhor, porque você vai uma vez na tabela para buscar 3 dados. E se você quiser adicionar outros campos, você consegue trazer. Geralmente a gente resolve isso de 2 formas, ou com tabela derivada ou com CTE, certo? Então basicamente é isso. Ao invés de ir, vamos fazer uma analogia bem simples aqui. Você vai lá no supermercado, trouxe 10 sacolas. Então, para cada vez que eu vou até o carro buscar as coisas que eu comprei, eu trago uma sacola por vez. Então, cada viagem eu trago só uma. Eu tenho que ir quantas vezes? 10 vezes. Agora, se eu conseguir ir até o carro e buscar as 10 sacolas de uma vez no braço, você faz uma viagem só e economiza muita leitura de registro, certo? Muita ida até lá e você faz uma leitura só, porque você está buscando todos os campos que você precisa de uma só vez. É basicamente essa analogia que fica interessante de entender. Tranquilo? Nesse caso aqui eu não preparei um exemplo, mas basicamente a solução seria essa. Acontece muito, tá? Subselect, cara, é o que geralmente judia mais da performance das suas consultas. Quer acrescentar, Alexei? Sim, acho esse problema começa quando a pessoa usa um subselect e depois precisa adicionar
outra subselect, 3 subselect, e copy-paste, copy-paste. E como resultado, nós temos 10 subselects e otimização vai ajudar como 10 vezes mais rápido. Você vai mudar para CTE. Sim, melhora bastante. Melhora muito mesmo. Se vocês quiserem, por final aqui eu monto um script rapidinho só para demonstrar como seria, tá? Mas pro final daí. Aí vamos seguir aqui. Próximo. Falta de observar índice composto. Cara, isso faz muita diferença. Assim, Sim. o índice composto ele bota medo em muita gente, né? Normalmente a pessoa faz ali e não consegue entender como funciona. Mas, na maioria das vezes, o índice composto é quem vai resolver o seu problema, certo? Por exemplo, vou colocar aqui uma situação em que você está fazendo um filtro por data e hora, certo? Filtro por data e hora da venda. Então eu quero vendas. Quero buscar a primeira venda do dia, certo? Então você precisa ter uma ordenação aí de data e hora. Vamos colocar a ordenação. Se você tem um índice comum para data, um índice simples. O que é índice simples? O índice simples é aquele índice que você só tem um campo dentro desse índice. O índice composto é um índice onde você tem mais campos dentro do índice, certo? Basicamente isso. Se você tem um índice simples, um para data e outro para hora, na hora que você for fazer a sua consulta ordenando pela data e pela hora, o Firebird vai escolher um dos índices. Normalmente o melhor índice, o que tem a menor estatística, para ele poder fazer essa ordenação. No caso do order, que você colocou primeiro pela data, ele vai pegar o da data, certo? Ele vai pegar o índice da data e vai ignorar o índice da hora. Só que se você tem um índice simples, que não eu falei, índice simples um para data e outro para hora, e ele vai escolher o da data, beleza, a data está em ordem, mas a hora está fora de ordem, certo? A hora está bagunçada, não necessariamente vai estar tudo na mesma ordem. E aí, na hora de ordenar, Firebird vai ter que ter um trabalho excessivo aí em memória para poder fazer a ordem dessa hora de forma que consiga trazer a combinação de data e hora ordenada. Ah, mas não seria só usar o índice da hora daí? Então primeiro usa o índice da data, depois usa o índice da hora? Aí seriam duas consultas, certo? E outra, se ele fosse utilizar... Ah, não quero utilizar o índice da data, quero utilizar o índice da hora. O que vai acontecer? Ele ordena a hora, só que bagunça a data. Então, nesse ponto, nesse caso, o índice composto é muito interessante porque você coloca na ordem certa o índice pela data, vírgula, hora, certo? É um índice só composto. Ou seja, Firebird vai organizar os dados colocando no dia 1º de janeiro de 2022, horário 7, 71, 72, 73, 74, tudo organizado. A ordenação é muito mais rápida, certo? Ele já traz os dados prontos ali para você na tela, sem precisar ter um trabalho excessivo. A mesma coisa acontece de forma decrescente, certo? O índice composto também pode ser decrescente. Então, quero pegar a última venda do dia, certo? Da última para a primeira. Então, você vai colocar um order by data desk, hora desk, e aí ele vai utilizar o índice invertido, certo? Que é o índice decrescente. Daí você consegue ter mais performance em relação a isso. Certo? Acrescenta alguma coisa, Alexei? Não, acho o assunto dos índices compostos é bastante difícil, bastante complexo e acho isso é ideia para o próximo seminário para mostrar por causa do índice compostos também tem problemas quando você por exemplo, coloca muitos campos dentro do índice composto. É possível que o comprimento do índice vai aumentar muito e por isso a qualidade do índice, a profundidade, a compressão vai ser ruim por causa da existe alguma teoria e alguma prática. E acho sim, nós precisamos fazer seminário para preparar falar e sobre índice fazer composto. todas essas coisas. Sim, para entender tudo sobre índice composto.
Sim. Tem bastante detalhe, assim, não é só sair criando índice e pronto, vai ter Sim, velocidade. Não é sim, só isso. sim, isso. Uhum. Sim, sim. Beleza. E o próximo aqui, ó, criar índices duplicados, por exemplo, FK e índice com o mesmo campus, certo? Então, às vezes acontece de você ter índices que trabalham, que foram criados, às vezes sua tabela tem tanto índice que você já nem sabe mais como é que está a situação dentro do banco de dados como um todo, né? Quer falar, Alexei, sobre isso? Não, sim, um pouco, um pouco. Atualmente isso é coisa muito prática. Uhum. Quando algum desenvolvedor começa a trabalhar com base de dados, ele cria algumas índices e depois, por exemplo, ele pode sair ou simplesmente muda a área dentro do aplicativo. E o outro desenvolvedor começa com as mesmas coisas, hum, como, como caminho parecido. E por isso, existem situações na base de dados maiores, como a estrutura complexa, quando tem índices com os mesmos campos. Isso, com certeza, isso é erro. Isso é erro. Não, não é erro, mas como quando a mesma coisa acontecer em paralelo, como coincidência, sim, coincidência. Uhum. Ah, acho isso é coisa bastante prática. Vamos mostrar como trabalha. Sim, sim. O Alexei, a IB Surgeon, né, chegou a fazer um script que faz a varredura do banco de dados inteiro para descobrir quais são os índices que estão duplicados dentro do banco de dados. E assim, qual é o problema de você ter índice duplicado em cima do mesmo campo? O problema é que o índice, apesar dele te ajudar em velocidade de consultas, ele, quando você tem muito índice, isso começa a dar mais trabalho. Quanto mais índice você tem, mais trabalho o otimizador tem para escolher qual vai ser o índice que ele vai utilizar. Consequentemente, aumenta a chance de erro de utilização de um índice que não é tão bom, certo? E aí você acaba fazendo uma leitura excessiva porque ele não escolheu o índice certo. Deixa eu só arrumar isso daqui. Acabou entrando na frente da tela. Uhum, Então, o que, que acontece? A quantidade de índices, quando ela aumenta demais, ela começa a dar problema na velocidade da inserção, atualização e deleção de dados. Então, a uhum. sua tabela passa a ficar mais pesada dependendo da quantidade de índices que você tem. Então, quanto mais índice tem, mais lento vai ser seu insert, seu update, seu delete. Então, por isso que índice tem que ser uma coisa que tem que ser utilizada com sabedoria. Né? Precisa ter cuidado na utilização de índice. E aí, com relação à parte prática, o Alexei até fez aqui mesmo deixa eu ver, colocar aqui, ó. Esse índice aqui, ó. Ficar nesse link. E aí tem aqui esse script, certo? Esse script que vocês têm aqui no site da IB Surgeon, você já consegue trazer ele, por exemplo, para o IB Expert. Deixa eu ver. Ele já está aqui, ó. Já tinha colocado ele aqui. E aí, dentro da minha própria base de dados, eu fui rodar, ó, F9. O que, que acontece? Tem 3 tabelas aqui, ó, log stock, senha e venda, que estão com índice duplicado, certo? Então, tem índices aqui repetidos. Quem? A própria FK e a logstock IDX1. Beleza? Então, a gente tem índices duplicados aqui nesse caso e fica fácil de descobrir, certo? Esse script está disponível aí para vocês. Podem buscar ele sem problema nenhum. Quer acrescentar alguma coisa, Bom, Alexei? não, nasceu base de dados somente três, três duplicados, É, mas existe base de dados com mil das duplicados. Quando tem mil de tabelas, como isso é bastante fácil criar duplicados. é. Normalmente isso vai So, acontecer quando tem mais desenvolvedores, né?
mais Sim, desenvolvedores. sim, sim. E também mais sínteses vai fazer o processo da história da base de dados mais lento. Uhum. So, isso é. É verdade. Não, Vocês já repararam isso daqui, por exemplo, ó, botão direito aqui, aí mandar recomputar, recalcular toda a seletividade de todos os índices? No IBExpert ajuda a uhum, gente com isso. E uhum, quanto maior a tabela, não vou clicar aqui agora, senão pode demorar. Mas quanto maior a sua tabela, mais tempo demora, porque ele precisa saber quantos registros tem na tabela, em específico nos campos que aqueles índices estão apontando, para poder recalcular. E, cara, quanto mais índices você tem, mais vai demorar, porque todo o processo de restore faz o recálculo dos índices inteiro, beleza? Inteirinho, inteirinho. É por isso que muita gente fala assim, pô, eu fiz backup restore, o sistema ficou mais rápido. Fica, porque ele recalcula a estatística de índice. Esse é outro ponto que precisa ter cuidado. O recálculo não é feito de forma automática. Tem como automatizar, mas de forma automática não é. Você precisaria entrar em cada cliente para mandar recalcular esses índices aqui, depois que ele já tem uma massa de dados é, assim, considerável, né? uhum. Ah, sim, sim, na HQBert nós temos a Ah, tarefa para fazer a recalculação. Mas não precisa fazer como a cada dia ou a cada semana. So, uhum. geralmente algumas meses ou como. Seis Mas meses, precisa. mais ou menos. Sim, E 6 meses. 6 meses. é, é interessante fazer essa manutenção aí. E isso não é só coisa do Firebird, não, tá? A maioria dos bancos de dados não faz esse recálculo de forma automática. Você precisa. Porque para cada cliente é uma situação diferente. Tem cliente que tem muita movimentação, tem cliente que tem pouca movimentação. Então não dá para você definir assim de forma. Não dá para o Firebird decidir isso por você. No caso da Hackbird você configura, né, Alexei? Sim, sim. O HQBert tem uma tarefa para fazer isso. Não, essas coisas que nós encontramos durante o VIP Seminars, com certeza não todos. É, Durante esses são os mais comuns, né? mais comum, sim. Com certeza existe coisas mais pesados e tem efeito mais ruim para desempenho, mas são muito frequentes. São frequentes. Sim. Esses novos. É, tá. Então, acho que dá para a gente abrir para perguntas aqui agora. Então, pessoal, vamos fazer assim. É, Não sei se vocês têm acesso à lista de participantes aqui, mas eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou chamar aqui, para mim a lista tá em ordem alfabética, certo? Então eu vou chamar o nome de cada um, quem quiser. Ou então não, tem a opção aqui, ó, erguer a mão. Quem quiser perguntar alguma coisa, ergue a mão aí por gentileza, eu vou chamando daí. Daí a pessoa abre o microfone e a gente escuta a pergunta. Tá, Edson Jamir, vamos lá, pode abrir o microfone. Bom dia a todos aí. Só uma É. colocação em relação aos índices que vocês acabaram de citar aí. Eu gosto demais do Firebird, eu utilizo ele desde ele ser Interbase ainda. Ainda estou Uhum. aprendendo. Admiro muito o trabalho do Edson Gregório e agora estou aprendendo a trabalhar com o Sergei também. Num dos cursos que eu participei uns anos atrás, o professor fez uma citação que me deixou meio confuso. Eu achei estranha a colocação dele. Ele falou o seguinte: que o índice feito por Forite Key é mais performático que o índice comum feito no mesmo campo. E a gente deve preferencialmente utilizar índice de Forite Key. Eu achei estranha essa afirmação. Isso procede? É Do meu porcaria. ponto de vista, não. Foi o que eu pensei. Do meu ponto de vista, não, porque índice é índice. A diferença é Isso. que, assim, a AFK, ela vai criar, no caso do Firebird, ela vai criar o índice automaticamente para você, certo? Então Isso. ela já vai lá e cria, sozinho. Só que são duas coisas separadas. A AFK é para manter a integridade. Isso. O índice é para você organizar os dados de forma que a pesquisa, quando você relacionar as tabelas, funcione melhor. Então,
Índice é índice, vai utilizar a mesma coisa. Uhum. Mesma arquitetura. Beleza. Obrigado. Nada. Sem nada. Isso. Mais alguém, pessoal? Quiser perguntar, ergue a mão e a gente comenta aqui. Deixa eu ver no chat como é que tá. O Odegar, pode abrir o microfone. Olá, gente, bom dia. Estão Bom me dia. ouvindo? Bom Sim, sim. dia. Eu não sou desenvolvedor, mas sou o cara da TI, tá? Da empresa. Eu já tenho experiência com Firebird há 20 anos. E a empresa desenvolvedora é muito séria, muito competente, mas há 20 anos a base de dados já está com 70 gigas e eu sempre tive problema de lentidão. A gente investiu já nos últimos anos bastante dinheiro em hardware novo, atualmente utilizando servidores Windows, máquina virtual em cima do Hyper-V, utilizando Firebird 3. E eu tive uma surpresa bem ruim, porque com o hardware novo da Dell, a gente botou uma máquina nova, assim, ligada há 2 dias, com discos NVMe sobrando, memória RAM, e foi uma lentidão, foi um susto. Então, o mantenedor do banco de dados, ele mexeu no Firebird.conf e a gente conseguiu trabalhar melhor. Resumindo, teria alguma dica em especial para hardware Dell? Por muitos anos eu utilizei servidores montados mesmo, sabe? Montado, tipo máquina gamer, e o desempenho era bom. E aí, em cima, depois que a gente entrou com uma máquina Dell, com garantia estendida, e todo mais recurso, mais robusto, o desempenho do Firebird caiu muito. Então, resumindo, teria alguma dica específica para hardware Dell? Era isso. Muito obrigado. Responde, Alexei. Não, atualmente não existe a dica para especificamente Dell. Existe a dica, esse é número 2, acho isso, para medir a desempenho. So, no papel do servidor pode ser muito potente, com todos os recursos e outras coisas, mas precisa medir, precisa usar o teste, isso é teste aberto, open source, gratuito, para medir e verificar se realmente tem uma potência e desempenho. Isso é a primeira coisa. Por exemplo, a coisa muito frequente, não tem bateria na RAID. Quando tem uma RAID, tem tudo, mas não tem bateria. Por causa da bateria, precisa comprar separado. A segunda coisa pode ser a configuração da Firebird, pode ser alguns problemas dentro de consultas. Eu atualmente eu lembro quando eu comprei meu primeiro carro e algumas das dias eu comecei a dirigir e o carro foi muito ruim. Simplesmente não roda. E eu chamei para técnico, cara, nós temos um problema com o meu carro. Atualmente o problema foi eu não tirei o carro do freio do mal. Sim, e parece, o carro foi ótimo. Depois foi foi muito bom. Mas o problema é identificar alguma coisa, pode ser coisa muito simples, mas precisa identificar e por isso precisa usar alguma sequência, sim? Nós temos
por exemplo, a instrução para coletar os logs, para checar tudo. E com certeza, se você não tem conhecimento de onde está o freio do mal, no seu servidor, no seu carro, você pode chamar o técnico, chamar para Edson, chamar para mim. O Edson pode adicionar como... Assim, a performance, cara, vocês viram aqui nessa apresentação os problemas mais comuns que acontecem com várias empresas. Mas além desses, tem problemas mais específicos que normalmente são mais perigosos, inclusive são os que mais influenciam para você ter uma perda de performance, independente do servidor, tá? Porque assim, achar esse tipo de problema normalmente é uma tarefa bem difícil. Por quê? Porque ela pode estar em N lugares diferentes. O Alexei acabou de citar um possível problema de disco lento, e aí seria, por exemplo, a bateria do rádio. Poderia ser, já é bem específico esse problema. Uma das coisas que mais pega também a forma com que você escreve as consultas. Então, às vezes, você não tem exatamente uma consulta que está lenta, você pode ter várias, só que você pode ter aquela consulta que quando você roda ela, todo o sistema fica lento. E aí fica lento, pode ser por falta de indexação, pode ser pelo jeito que foi escrito, pode ser por conta da velocidade do disco. Então estou buscando um relatório lá que ele já é mais pesado, certo? Então ele faz mais consultas no disco, e aí se o disco tem problema, o problema está no disco e não na consulta. Ou pode ser inverso, o problema está na consulta e não no disco. Pode ser configuração de Firebird.conf não adequada para o hardware que você tem. Então pode ser um conjunto muito grande de coisas. Quando a gente trabalhou com o VIP Seminar, a gente passou uma lista. Deixa eu pegar aqui. A gente passou uma lista para as pessoas de coisas que a pessoa precisaria coletar, que é nesse link aqui, ó. Então, aqui tem... Não é esse. É esse daqui de cima. Uhum. Então, esse daqui, olha só. Tudo isso daqui são informações que a gente pediu para as pessoas coletarem, para as empresas coletarem, para a gente conseguir identificar cada um dos possíveis problemas caso tenha. Porque todo mundo que chegou lá chegou falando assim, em resumo, a grosso modo, tem problema de performance. Então a gente pediu para que as pessoas coletassem esses dados e nos enviassem. Mandou? Beleza, daí a gente analisa e consegue fazer a identificação do problema de forma bem precisa. E aí é só questão de corrigir. Depois de corrigido, pronto, acabou o problema. Então, assim, não dá para dizer exatamente o que pode ser. Não é muito provável, eu acho, tá? Muito provável que não vai ser hardware, tá? Até porque quando fez alguma modificação no Firebird.conf melhorou. Mas pode ser que não seja um problema específico, pode ser vários problemas, um conjunto, certo? Uhum. Respondido, Odegar? Sim, sim, maravilha. Muito obrigado. Mais alguém, pessoal? Vamos Quem quiser atrás. fazer uma pergunta? Um abraço. Quem quiser fazer pergunta, clica aí no erguer a mão, que daí eu vou ver aqui. Uhum. Ninguém? São todos os problemas resolvidos. Foram resolvidos. Beleza. Tá, então, bom, sem perguntas então. É isso aí, pessoal, é isso aí. Essa transmissão está sendo gravada. Ela vai ser disponibilizada mais para frente no canal do MQFS para quem quiser revisar. Vai ter o PowerPoint também, né? Esse arquivo de apresentação que vai ser compartilhado. Até para você poder acompanhar também, né? Se quiser. O que mais? Bom, tem uma pergunta ali do André. Deixa eu... Pode abrir o microfone, André. Não tô te ouvindo ainda.
Ainda não. Ainda não. Então, vamos tentar outra pessoa. É. Quem quiser fazer pergunta aí, essa é a hora. Também é possível digitar no chat? Sim. Tem o chats, né? Deixa eu até ver aqui, ó. Pra cima, tem bastante coisa aqui. Conseguiu ouvir agora? Ah, agora eu tô ouvindo. Pronto. É porque eu botei um fone aqui, mas parece que tá com problema. Tá bom. Pronto. Continua ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Sim. Pronto, perfeito. Sobre o backup, Edson, hoje eu uso uma ferramenta que usa o próprio GBAC, né, para fazer o backup. Mas eu vi algumas ferramentas que fazem o backup gerando um SQL, né, da estrutura toda. Qual seria o ponto negativo? Seria perigoso a restauração com base no script ISQL? É lento, né? Não, é muito lento. Bem lento. Se você precisar fazer uma restauração desses dados, cara, você vai levar muito tempo para poder restaurar. Muito tempo, dependendo, muito mais tempo do que um restore pelo GBAC. Agora, Pronto. qual é o motivo de você pensar num backup nesse formato? Na verdade, compatibilidade com outros bancos, né? De uma ferramenta que pode fazer backup de outros bancos além do Firebird. Uhum. O Firebird é melhor do que outras. Eu acredito também. É o que eu uso e tem essa ferramenta que eu desenvolvi aqui justamente para fazer esse backup, para poder agendar. Fiz uma integração com o Amazon S3, né, para gerenciar isso. E aí eu vi algumas outras empresas que tinham essa ferramenta em SQL. E aí me veio algumas dúvidas em relação à segurança dessa informação, backup e restauração, e resolvi perguntar diretamente para vocês. Uhum. Mas obrigado. No caso, para aproveitar a ferramenta para outros bancos, talvez não seja o caso de usar dessa forma. O GBAC ele vai ser específico mesmo para Firebird. Uhum. Dá para fazer? Dá, só que ele é bem lento. Eu consideraria usar uma ferramenta nativa dos outros bancos para poder fazer o backup. No caso do Firebird, inclusive, você não precisa usar o GBAC, né? Assim, o GBAC é bom para fazer backup, tudo, mas também é possível que você faça uma cópia do arquivo com aspas, certo? Com restrições, com cuidado específico, para que você não corrompa o arquivo e sabendo que você vai precisar rodar algum comando para poder destravar a base de backup, certo? Então tem que ter muito cuidado para fazer, porque tem muita gente que utiliza Cobian, por exemplo, para fazer a cópia do arquivo. O Firebird dá essa possibilidade porque é um arquivo só de banco. No caso de outros bancos, alguns têm vários arquivos para banco, então dificulta um pouco. Mas, de qualquer forma, a cópia, através do Ctrl+C, Ctrl+V, se ela não for feita de forma correta, ela pode corromper o seu banco de dados, tá? Tanto o banco quanto o arquivo de backup. Beleza? Uhum. Bom, deixa eu olhar o chat aqui então. Tem várias mensagens aqui quando o pessoal estava falando sobre conseguir ver a tela. O Osmar falou que fez a instalação do aplicativo e conseguiu ver a imagem da apresentação. O Sidney perguntou ali, alto desempenho também se aplica para cloud servers AWS? Sim. Normal, né? Deixa eu ver outra mensagem. Quando o Firebird tenta conectar como um banco externo que ficou fora do ar, ele demora muito para dar o retorno. Sim. Geralmente isso por causa da
por causa do retorno da rede. So, isso é by design. By design. Mas demora muito, pode ser como 5 segundos, 10 segundos. Não? Acho normal. O que seria o muito, né? Se for comparar com Sim. o local, é injusto, né? Uhum. Olha só, sobre essa conexão fora do ar, me ajuda a lembrar, Alexei. Se o Firebird ficou fora do ar por algum tempo, pode ser que ele esteja rodando, mais de 60 segundos. Pode ser que ele esteja rodando alguma coleta de lixo que está sobrecarregando ou não. Não, acho que é problema quando o Firebird é desligado. O servidor caiu, por exemplo. Mas 60 segundos é maior. É maior. Acho que existe algum problema de configuração na rede. Não, precisa retornar mais rápido. Mais rápido. Rogério, pode abrir o microfone. Bom dia. Bom dia. Prazer participar desse encontro. A gente está aprendendo bastante. Eu aproveitei que abriu espaço e fiz essa pergunta aí. Eu tenho um servidor que eu contrato, é um host, e quando eu preciso conectar num banco externo, que por algum motivo caiu, ele não só demora a resposta, como para lá o servidor de toda a minha página. Né? Então eu resolvi esse problema fazendo esse servidor externo que eu preciso acessar, ele fica informando em outro local que ele está online. Porque se eu tentar conectar ele, que ele está offline, trava o servidor. Então, por isso que... E demora, né? Demora esse tempinho e, por vezes, até o banco de dados. Eu não tenho acesso a esse servidor que eu estou usando, essa página, eu não tenho acesso à configuração do Firebird. Né? Mas eu estou migrando, graças ao teu canal ali, eu conheci o outro servidor, o Edson, né, que eu estou usando em outro local, que ali eu tenho um via via Linux, ali eu consigo editar a configuração do Firebird, mas nesse Sim. que eu tenho alguns clientes, eu não consigo, aí fica esse bloqueio, tem que tomar muito cuidado. Entendi. O servidor é fechado, então, né? O outro. Esse é o problema. Mas parece que eu vi alguma coisa no meu canal ali, que tem uma configuração que você bota quando o Firebird não tem resposta, ele não fica fazendo muita tentativa, né? Então isso aí que eu tenho que rever lá, se eu acho. Acho que na versão, não sei se é na 3 ou na 4, já existe configuração para você dizer qual é o tempo limite que ele vai tentar fazer conexão. Então você pode limitar aí a 15 segundos, por exemplo, tá? Para não ficar preso esse tempo todo. Então tá certo. Obrigado, viu? Tá ótimo. Show. Mais perguntas? Bom, acho que é isso, né, Alexei? Sim, acho Em relação isso. às perguntas, acho que já respondemos o pessoal. E aí fica aquele negócio, né? Será que o sistema de vocês pode ser mais rápido ou não? É bem provável que sim, né, Alexei? Bem provável que sim. Tem inúmeras situações, a gente viu pessoas com banco de dados grandes dentro desse VIP Seminar, banco de dados que estavam com problema de lentidão em pontos específicos e, cara, a partir do momento que você tem milhares de consultas rodando por conta de vários clientes fazendo conexão no banco de forma simultânea, isso começa a pesar demais no servidor e aí, cara, para achar essas consultas é um Deus nos acuda, né? Deixa eu só... o Thiago ergueu a mão ali. Pode abrir o microfone, Thiago.
Bom dia, Edson. Bom dia, pessoal. Eu tenho uma dúvida bem... A gente já até sei a resposta, mas eu tenho N bancos de dados, eu tenho N bancos de dados rodando nos clientes. Então, o servidor é um client-server. Existe alguma forma de eu conectar em outros bancos, nesses bancos pela minha empresa, sem eu precisar liberar a porta, passar por um roteador, conectar lá no banco do cara dentro da empresa dele? Existe alguma ferramenta que facilite isso, sem eu precisar colocar um IP fixo ou alguma outra ferramenta? Você precisaria pelo menos liberar uma porta de firewall. Porque assim... Esse é o meu problema. Eu tenho até uma ferramenta que eu fico monitorando qual é o IP externo e atualizando esse IP externo desse cara, mas eu tenho que liberar a porta padrão. A porta padrão não, a porta que está rodando do banco. Se você criar VPN? Sim. Foi uma cliente de VPN nessas máquinas. E aí você cria uma VPN simples ali para você e você consegue conectar sem precisar mexer no firewall do cliente. Se eu não me engano, acho que dá certo. Isso daí. Isso dá acesso a essa rede. Eu precisaria acessar esse banco e falar assim, eu quero conectar lá de uma forma simples, sem precisar depender de um terceiro, né? Que é a parte de hardware, aí a parte da internet. Aí o pessoal reinicia o roteador ou alguma coisa assim, perde IP. Apesar que eu criei a ferramenta que monitora IP. Se trocar, eu fico atualizando. Mas aí acontece o que aconteceu na pergunta anterior, que aí às vezes demora a conexão e aí trava a ferramenta que eu tenho para buscar informação justamente por causa desse IP. Uma indicação até do Hamashi. Conhece o Hamashi? Conheço sim. Logmin Hamashi. Esse Hamashi, ele ajuda você a criar VPN e ele fica te mantendo atualizado de qual é o IP que ele está utilizando lá, né? Na VPN. Tem o Radmin também, já ouviu falar? Sim, já ouvi falar, mas não usei. A gente usa o Radmin na empresa também. Sim, funcionou pra caramba, né? Pra não ficar liberando porta. Mas valeu, eu vou tentar. É isso aí. Peguei. Valeu, obrigado, parabéns, hein? Valeu. Não, de nada. Então, pessoal, tem como, com certeza, resolver inúmeros problemas de performance com a coleta de log correto, certo? Então, existe, como eu mostrei para vocês ali na tela, tem uma série de instruções que a gente precisa coletar para poder descobrir todos os tipos de problemas. Aí fala assim, mas eu tenho consulta totalmente indexada. Não quer dizer nada, na verdade. Consulta indexada é o primeiro passinho que a gente dá lá para poder ter consultas verdadeiramente rápidas, mas ela sozinha não resolve tudo. Então a gente tem inúmeras situações de problemas que podem ser resolvidos de forma rápida, só que fica difícil observar cada uma dessas situações se você não tem o conhecimento certo, mas felizmente vocês conhecem quem sabe, eu e o Alexei. Então, eu e o Alexei, a gente trabalha junto com consultoria, certo? Em relação à performance, essa mesma consultoria que foi aplicada nos VIP Seminars com essas mesmas coletas de log, certo? Elas acontecem hoje em dia e a gente está trabalhando em consultoria. A gente vai fazer uma oferta especial para quem está aqui, certo? Até dezembro, certo? Até dezembro a gente vai fazer uma oferta especial. Para você saber mais detalhes, mqfs.com.br/consultoria, vou colocar aqui no chat, certo? Vou colocar aqui. Então, nesse site aqui tem tudo como que a gente faz para poder trabalhar, são 4 sessões específicas, certo? Então, a partir do momento que você agendar a primeira sessão, 30 dias no máximo, a gente tem que resolver tudo isso, certo? Então, para não ficar postergando muito, né? Então a gente tem sessão, o que acontece na sessão 1, sessão 2, o que vai acontecer. Então, nesse caso tem 2 possibilidades aqui. Por exemplo, você pode coletar os logs seguindo essas instruções. Não tem nada complicado, aqui está tudo detalhado de como precisa ser feito. E tem também a opção de colocar a versão do HQBird lá dentro, que daí todos esses logs já são coletados de forma automatizada, certo, Alexei?
Sim, sim. Beleza. Sim. Então, para cada sessão aqui que a gente faz... O que é uma sessão? Uma sessão é uma reunião que a gente faz aqui via Microsoft Teams ou alguma outra ferramenta. Eu vou ver se eu vou manter ainda o Microsoft Teams, mas a gente pode mudar. Mas é uma sessão remota que a gente faz aqui com conferência para entender o problema que você está passando, para entender todas as situações, hardware e tudo mais. A gente agenda a primeira sessão já e aí faz todas essas... organiza todas essas sessões aqui para a gente poder trabalhar, certo? Então, quiser contratar, entra aqui em contato ou comigo por esse e-mail, ou com o Alexei por esse e-mail, ou com os dois, pode ser, tanto faz. E a gente conversa sobre isso. Lembrando, essas consultorias que a gente está prestando serviço aqui agora vai ser só até dezembro, e para quem fechar até 30 de novembro, agora esse mês ainda, vai ter um valor especial, certo? Então, Alexei, quer acrescentar alguma coisa? Não, tudo bem. É isso mesmo. Então, quem tiver interesse em contratar esse tipo de consultoria para a gente analisar detalhe por detalhe, procurar cada fio de cabelo que está errado aí no seu banco de dados, essa é a oportunidade. Não existe ninguém melhor tirando a modéstia, tá? Mas não existe consultoria melhor, mais especializada do que essa hoje em dia em relação a quem trabalha com Firebird, beleza? Checa tudo, hardware, software, não no caso do software, a gente não precisa de acesso ao seu software, tá? A gente consegue fazer coleta de log e descobrir quais são as piores consultas do seu sistema, fazendo a análise, a identificação dos problemas e a sugestão de melhoria. Tranquilo? Então, é isso. Acho que da minha parte já encerro por aqui. Alexei, quer fazer alguma consideração? Não, acho tudo certo, tudo bem. Beleza, então Tudo bem. é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not